com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio. Eu sou a Maitê e este é o Papo de Fé, o podcast do Grupo Ágape. Com muita alegria, temos aqui hoje o Jadson. Seja bem-vindo. Obrigado pelo esse convite aí. Fico muito feliz de estar aqui, né? Que Lisonjeado legal. de estar aqui com vocês. Que bom, finalmente deu certo, né, Jadson? Obrigado. Faz tempo que estamos Finalmente os esperando. convites vieram, né? É, Por um motivo ou outro, mas foi a vontade de Deus, tudo né? na hora O certa. dia que Deus escolheu, né? Sim. Vamos aí. Logo eu peço para você se apresentar. Tá bom. Nosso tema de hoje, gente, é um tema que é uma pergunta que dá até um gelinho, né? A hora que a gente escuta. Você está preparado para quando Deus te chamar? Será que a gente está preparado para o chamado de Deus? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Já vai pensando aí nos chamados, né, que Deus faz para sua vida. E antes da gente começar, Lucas, seja bem-vindo, mais um episódio juntos. Estamos juntos em mais um episódio, graças a Deus. Um episódio muito aguardado por Muito nós. aguardado. Que E eu bênção. fiquei pensativo aqui, Maitê, porque, inclusive sobre o tema, né? Foi um episódio que a gente pensou muito em tema, conversamos com o Jadson. E justamente nessa semana que eu recebo um convite, Ah, eu ia falar sobre isso. chegou. Acho que casou Você tá muito. preparado, Lucas? Acho que casou muito com o tema. Acho que preparado a gente nunca tá, mas se Nossa Senhora escolheu, é porque ela confia na gente, né? Gente, pra quem não tá entendendo, o Lucas foi chamado essa semana pra ser festeiro de Nossa Senhora do Carmo aqui em Cambuí. Sim, hein? A gente Eu fez não um sei se ele tava episódio. preparado. A gente fez um episódio sobre a Pamela, encheu tanto saco que eu ia ser festeiro que o pessoal me colocou. Verdade, fizemos. Tem episódio sobre a festa aqui pra quem quiser assistir, conhecer a nossa festa, né? Que é um grande evento em Cambuí, né? A festa de Nossa Senhora do Foi Carmo. muito boa, né? Foi Festival, linda a né? Nossa, esse ano foi coroação. lindo. É, Foi Mas- muito legal. bonita. Tive aí. Vai ser um prazer, né? Poder ajudar aí nessa bonita festa que a gente Isso. faz. E já aproveito também que eu tô com a palavra aqui, convido você a se inscrever em nosso canal, já ir curtindo esse vídeo. Durante o episódio, fique à vontade aí para fazer algum comentário. E também, Maitê, dessa vez a gente tá fazendo o episódio em colaboração. O secretariado recentemente legal. Sim. fez um canal no YouTube, né? A gente abriu, estamos precisando de inscritos por lá. A gente tá preparando conteúdo. Então vamos chamar o pessoal do Papo de Fé aí pra curtir o canal do YouTube do secretariado. Todo mundo se inscrevendo no canal do Vamos secretariado. fazer bombar esse canal aí. Vai ter muito conteúdo por lá também. Eu e o Samuel já estamos alinhando algumas coisas aí que vai surgir. Então fiquem atentos. Mas é importante, né, que o pessoal vá lá, se inscreva, assista o nosso vídeo institucional que a gente preparou com muito Ficou carinho lindo aí assistir. nesse primeiro semestre do ano. E ficou muito bacana. Então lá a gente conta toda a história, né, do TLC na nossa região. E é isso. É isso. Nós sabemos que grande parte do nosso público é o pessoal do movimento, né? Então a gente procura sempre trazer temas relacionados ao Sim. movimento aqui no podcast, porque nós somos um podcast católico, mas a gente nasceu do TLC, né? A gente nasceu do movimento e a gente sabe que grande número mesmo dos nossos ouvintes são do movimento. Então esse tema de hoje vai trazer, vai buscar falar sobre o nosso movimento, sobre o secretariado. Jadson vai falar mais sobre isso. Então, assistam até o fim, né, para conhecer melhor o nosso movimento, para entender como é que anda, né, as coisas do secretariado. E para a gente começar, né, Lucas, hoje é um episódio especial que a gente vai ter um sorteio Exato. do boné, a gente já estava esquecendo de falar. Então, fiquem até o fim, acompanhem para concorrer aos bonés do secretariado, né? Ali, Mostra nessa Lucas. câmera aqui, Maitê. Gente, Isso. olha que lindo. Esse foi o que eu mais gostei. E é uma coisa que eu posso Aqui. falar já? Ou Pode. sobre o Vai, boné? já. Dá Faz a vontade. Esse propaganda. boné já é um presente pra Maitê. Ela não sabe, já é um presente pra ela. Ó, já ganhei antes de participar do episódio, bom. do sorteio. O combinado é que é só os outros dois, né? A gente Que já legal. tem Então, vou mostrar os outros. Esse aqui é mais famoso, É o né? tradicional. Já conhece. tradicional. E esse ficou aqui é um lindo modelo também. que já
Já tá veio bombando este nas ano, já tá, a lojinhas do galera tá TLC. gostando E bastante. tem aqui atrás, né? O TLC Sul Mineiro. Isso. Muito Então, bonito. o docinho de leite ali já não Adorei, vai pra ninguém, Jadson. vai pra Muito Maitê. obrigada. Amei. O dia que tem esse aqui, que é o Certo. mais antiguinho. Agora esse é meu, então. Mas convidamos as pessoas a ficar até o fim, porque a gente vai fazer um Isso. sorteio, só que você precisa entender, né, que lá no fim que a gente vai deixar as pistas aí pra poder concorrer. Vamos ver Legal. quem vai ganhar o Show, boné. show. Os bonés. Muito bem. Então, Jadson, depois que nós já conversamos muito, né? Se apresente para nós. Quem é o Jadson? Quem é o Jadson? Eu sou de Santa Rita do Sapucaí, né? O Jadson Claré. Eu tenho 40 anos. Há um bom tempo estou na caminhada aí do TLC, né? E também da igreja. Eu tenho minha esposa, conheci minha esposa aqui em Cambuí, né? A Querida Maiara. Maiara. A Maiara, tem o Rafael, de 4 anos. Tem a Laurinha agora, de 1 ano e 4 meses, né? Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade da família, né? O dom da família. E é isso, nós seguimos juntos, né? Na caminhada, sempre junto, né? O Rafael e a Laura, principalmente o Rafael, já tá com aquela início de pensamentos relacionados à igreja, né? Eles começam a fazer umas Umas perguntas, né? perguntinhas O e eu Vinícius gosto também. bastante disso, porque às vezes eu tenho que trazer o evangelho para ele de uma maneira diferente, né? O Vinícius hoje falou pro Vinícius, tio, eu quero ir no podcast. Aí ontem o Lucas falou pra ele, você quer ir? A gente vai fazer uma entrevista com você. Aí ele fala que é do TLC. Do TLC. É do TLC. É igual o TLC? É Ele um TLC. pergunta. O Rafael, ele tem costume de dizer que quando eu saio, né, coloco a camisa do grupo, do movimento, ele fala assim, papai, você vai falar com as pessoas? Ai, que Eu vou falar bonitinho. com as pessoas. Ele é um fofo. Aí ele já... Esses tempos atrás, ele tava com a camisa de time, né? A camisa do Uhum. Palmeiras, a gente tava vindo para um TLC. E aí eu coloquei a minha, né? E ele chegou no quarto assim, ele falou assim, ô papai, você vai falar com as pessoas? Eu falei assim, eu vou falar com as Ele pessoas. já entendeu Aí que ele você falou vai assim, ter que então eu vou sair pegar pra a minha falar com as camiseta. pessoas. Exatamente. Então eu vou pegar a minha camiseta lá. Aí já que ele tá Aí junto, já né? que ele tá junto, se Deus quiser. E conta pra gente o que você faz profissionalmente, Jadson. Minha formação eu sou analista de sistemas, né? Fiz a faculdade de Sistemas de Informação em Santa Rita. Fiz curso técnico também, né? Na Escola Jesuíta lá em Santa Rita antes disso. Uhum. E trabalho com desenvolvimento, né? Com software, com desenvolvimento de software. Faço gerenciamento de um time lá na empresa em Santa Rita. E já fazem 17 anos que eu tô nessa empresa, né? Bastante tempo. Tô lá há bastante tempo. Sou muito grato a tudo que conquistei pela empresa, né? Uhum. E também pela vida, né? Dá muitas coisas pra gente, viver em família, né? Muito bom. E é isso, a minha parte profissional, ainda busco fiz pós-graduação, ainda tem algumas ainda que eu tenho na minha lista a fazer. É grande, né? É A lista de grande sonhos. e a gente nunca pode parar, né? A Não gente sempre tá pode. correndo atrás. E é isso, é sempre engajado, né? E é importante a gente sempre levar a Deus junto das coisas que a Eu gente tá gosto de fazendo, falar né? da vida profissional, da vida pessoal da pessoa, pra mostrar que a gente é gente como a gente, Gente né? como a gente, Que exatamente. todo mundo Saímos aqui do mesmo meio. tem a sua vida, você tá responsável pelo secretariado, mas você tem sua família pra cuidar, você tem o seu trabalho, Sim. então tudo tem que caminhar junto, Tudo né? caminha junto. Então vamos já ligar a vida cristã, né? Conta pra gente como é a sua vida cristã, se você sempre foi católico, se é de berço católico, Sim. como foi essa trajetória até aqui? A minha mãe, meus pais em Santa Rita, né? Sempre da igreja, né? Sempre católicos. Eu digo que eu não tive muito isso. Essa proximidade me veio um pouco tardia, né? Eu vou explicar por quê. Quando eu tinha por volta dos meus 9 anos, ali eu tava na 8ª série, que seria o 9º ano hoje, né? Agora é E tudo uma o pessoal bagunça. naquela época, como não tinha WhatsApp, não tinha a internet, era pouco difundida, as pessoas sempre pegavam algo a fazer, né? E as pessoas na minha época gostavam muito de música. E aí, eu vendo aqueles garotos na minha sala tinha um que tocava cavaquinho, outro violão e tudo mais. A minha mãe descobriu um padre, né? Na escola técnica lá, jesuíta, em Santa Rita, né? É Padre a ET? Afonso, na ET, Na ET. exatamente. O Padre Afonso, ele dava aulas de violão lá no quartinho dele, que lá na ET, nos fundos da ET, tem os quartinhos dos padres, né? Eles ficavam lá, né? Agora não tem mais padre jesuíta lá.
E minha mãe descobriu e a gente pagava por aula, né? Chegava lá, pagava ele dava aula de violão. Só que, como os meninos da minha sala, eles tocavam músicas circulares, né? Músicas do mundo, né? E minha mãe não me matriculou, mas me levou lá para aprender violão com esse padre, né? O Padre Afonso, e ele me ensinava as músicas de igreja, né? E eu gostava muito de ir lá. Mal sabia, depois eu iria estudar na ET, né? Depois, posterior, fui para a ET, e ele me ensinou muitas coisas. E nesse meio, quando eu me reunia com os garotos, né, para falar de música, eu só tinha as músicas católicas para tocar. E eles já sabiam outras músicas, né? E aí eu era até um pouco isolado da turma. Ele toca música católica, eu não conhecia, tudo mais. Mas aprendi muito com ele, até a minha vontade de música, o meu gosto por música, né? Eu gosto muito até hoje, né? Tem instrumentos em casa. Me veio muito a partir disso, né? E aí tentei ser coroinha, não deu certo. Minha mãe tentou me colocar na coroinha, não deu certo. Participei por muito tempo na acolhida ali na igreja, né? Sempre ali nos fundinhos ali, entregando panfleto e tudo mais. Até agora, uma coisa marcante que me veio, né? Agora na cabeça, é que na época da pandemia, a gente era restrito o uso, né? Dentro o uso não, mas a quantidade de a quantidade de pessoas na igreja. E aí justamente casou para eu voltar a fazer isso na época, né? Eu me lembrei lá do comecinho, lá no passado, que quando eu cheguei na igreja, fazia 2 anos, né? Ficou quase 1 ano e meio e tanto fechadas as igrejas, né? E eu entrei, nossa, comecei a chorar muito e me recordei de tudo isso, né? E assim, a minha caminhada na igreja é essa, sempre participando, sempre tentando ajudar as pessoas, né? Já toquei também por um tempo na igreja, né? E agora algumas coisas ainda não me levam, né? Não dá tempo de estar na igreja, é lógico que eu estou, né? Mas eu não consigo ainda, estou mantendo as crianças ali e tudo mais, mas agora estamos em outra caminhada, né? Em outro momento. Tudo, né? É difícil assumir tudo, mas nós estamos juntos e cada coisa ao seu tempo, né? Sim. Mas é isso. Muito bem. E fala pra gente dos trabalhos que você faz atualmente. Além do secretariado, tem alguma outra coisa, não? Hoje eu participo mais do TLC, né? Tô dentro do TLC. É engraçado que assumi como coordenador, né? Eu venho do TLC desde 2006, né? Eu fiz meu TLC em 2006. E eu tive esse encontro maravilhoso. Eu fiz meu TLC 21, 22, 23 de abril de 2006. Você fez o TLC com quantos anos? Eu fiz com 22 anos, se eu não me engano. Né? Foi uma virada de chave o TLC? Foi uma virada de chave na minha vida, porque eu estava na faculdade, né? Até então, como eu contei, eu participei saí do ensino médio, fui para a escola técnica. Eu, dentro de uma escola técnica, confesso que eu não me interessava ali, né? Só me interessava mesmo estando lá dentro, né? Me interessava somente pelas aulas de religião ali e tudo mais. Eu acho que é um pouco da adolescência faz isso, né? Todo mundo tem essa fase. E aí, logo depois eu fui para a faculdade, né? Depois de saindo da escola técnica, 2 anos eu fui para a faculdade. E eu estando na faculdade, é o mesmo caminho da escola técnica. É engraçado que, como eu não ia em nenhuma missa quando eu estava na escola técnica, eu comecei em todas as missas da segunda de manhã. Eu gostava de ir para a faculdade. Eu passava pela escola, as missas eram às 6 da manhã, né? Tinha duração de 30, 40 minutos, né? Mais curta, né? E eu passava ali, eu tava ali, recebia a Eucaristia e ia pra aula, né? E aquilo ali começou a me fazer muito bem, né? E principalmente nas provas, né? Você precisa de ser mais orante, né? E aí eu passava por ali, recebia a Eucaristia, ia para as aulas. E no meu segundo ano de faculdade eu recebi o chamado, né? Eu comecei a participar do grupo de jovens, até de um jeito meio assim, eu entrei assim no Jura, né? Participando do Jura lá em Santa Rita. Já era Jura, né? Já era Jura, né? E sempre ouvi falar do Jura, e eu nunca me pensei que eu iria participar do Jura. E aí eu fui convidado, né? Um amigo meu, o William. Hoje já encontrei ele em pastoral e tudo mais, né? Também participei da pastoral familiar por um bom tempo.
eu encontrei com o William e o William me chamou. Ele falou assim, vamos no grupo e tal. Eu falei assim, vamos lá ver como é que é, né? E aí eu cheguei no grupo, era muito pouca gente. Eu acho que tinha umas 10 pessoas assim no Jura, né? Umas 10, 12 pessoas. E eu me lembro certinho que o Luiz Fernando, que já teve aqui, né? O Luiz Fernando veio e me deu um abraço, assim. Nunca tinha visto o Luiz Fernando em Santa Rita, né? E ele me deu um abraço caloroso, né? E aí eu falei assim, nossa, parece que é um lugar agradável, né? Te acolheram bem, né? Me acolheram muito bem lá. E aí no grupo tem um momento bíblico, né? E aí eu acho que por obras, né? Eu já imaginei assim, eu fui bem acolhido e tudo mais, mas você sente aquela vergonha do próximo, né? Uhum. E aí me passaram a Bíblia, cara. Passaram a primeiro Bíblia na grupo. primeira vez que eu fui ao grupo, né? E aí eu peguei e fiz um momento bíblico no próximo, e aí meio que já passei para um outro amigo que tinha ido junto comigo também, Uhum. né? E aí eu comecei essa jornada de grupo por muito tempo, né? 2007 em diante, eu fiz o meu TLC em 2006, né? Mas logo no primeiro ano que eu fiz o meu TLC, eu senti muito grande esse chamado. O TLC foi lá no Chaves, ali em Pouso Alegre, divisa entre Santa Rita e Pouso Alegre, né? Foi o último TLC de Santa Rita que foi no Chaves, foi o meu lá. Foi uma casa maravilhosa lá também. Uhum. E eu me lembro exatamente o momento que eu tive esse encontro dentro do TLC. Até hoje eu me recordo com uma clareza imensa, assim. Que legal. Né? E eu percebi que, assim, eu não vou desistir disso, né? Dizendo a vocês aqui, confesso que muita gente não sabe disso. Eu não paguei meu TLC. Não paguei a taxa de inscrição no meu TLC. Mas eu resolvi pagar o meu TLC ao longo de todo o tempo que eu estou lá, né? Eu não tive essa condição na época, né? Até foi quem preencheu minha ficha foi uma moça chamada Rose. Foi por muito tempo lá, coordenadora de grupo e tudo mais. E aí eu fiz isso comigo mesmo, né? Então eu Esse compromisso. vou pagar meu TLC através do tempo, né? Quem sabe? E graças a Deus eu consigo seguir atuante, fui coordenador, conselheiro do grupo, Eu né? ia perguntar isso, você já foi da coordenação e Sim, do fui da conselho do coordenação, do conselho. Fui do conselho por 2 momentos, né? Ali na pandemia, ali, né? Um momento difícil, um né? momento difícil. Aí eles precisavam de alguém de mais velho, né? De mais experiência. E me convidaram, eu retornei por um tempo. Fiquei lá até um pouco antes do Rafael ter nascido, né? Uhum. E aí eu percebi que estava tudo em paz. Eu posso seguir adiante, né? Uhum. E assim, ao longo desse tempo, inúmeras vezes que eu participei de TLC, que eu fui em TLC, esse chamado sempre me veio, né? E eu sempre me entreguei, né? De maneira que Deus me faça instrumento, né? Uhum. E justamente, assim, quem me conhece fora de tudo isso, né? Eu sou muito animado, né? No sentido de contar uma piada, de fazer uma brincadeira ou outra ali, chamar a pessoa para brincadeira. E, logicamente, no trabalho eu já sou um pouco diferente, né? Eu sou um pouco mais regrado. Até pessoas que fizeram TLC onde eu estava, né? Falaram assim, eu não acredito que você faz aquilo lá, né? Já me disseram isso. E aí eu sempre fui tocado pela brincadeira, né? Uhum. E aí também dentro do meu TLC eu vi o pessoal, vi o Machado, né? O Machado que Machado é seu compadre, é meu né? compadre, padrinho do Rafael. E aí o Machado, eu vi aquilo, os meninos, né? Da época lá, o Marcelo, o Diego, fazendo aquelas brincadeiras todas. Falaram, acho que isso aqui faz parte, Acho cara. que dá pra Acho ajudar que nisso. dá pra ajudar nisso, né? E aí eu segui minha vida nisso, né? E sempre dedicado nessa questão de ser palhaço junto com a galera lá. Conquista as pessoas, né? Conquista. Eu O acho humor que quebra, né? uma O sorriso, lança ele ali de quebra início. Quebra o gelo. quebra o gelo, né? E você é tocado de diversas formas dentro do Sim. TLC, né? E aquilo ali me pegou de jeito, né? Eu sempre fui apaixonado por aquilo ali. Que legal. Mas por outro lado, também você, além das brincadeiras, né, de fazer a graça lá na frente, você também sempre tá dando palestras e a gente queria muito você aqui, porque a gente gosta muito, né, Lucas, da maneira como você traz as palestras no TLC. Eu vejo que você e a Mayara, vocês estudam muito, vocês são muito organizados na maneira como vocês vão falar sobre um tema.
Então a gente gosta muito do jeito que você fala, né? Obrigado. E antes da gente entrar no tema do secretariado, eu queria te fazer uma pergunta, porque é muito atual para mim essa pergunta, né? A Certo. gente tá ali no meio de tudo, né? Participa de TLC, tem o secretariado, tem os serviços na igreja, mas a gente tem a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. E eu queria saber como é que você consegue conciliar isso, né? O Jadson pai, o Jadson que tem a sua vida profissional, o Jadson do secretariado, o Jadson do TLC e tantos outros chamados que vêm, né, da igreja para a gente É. participar. Como é que concilia tudo isso, Jadson? Com a ajuda de Deus, né? A gente sempre tá pedindo em orações a que Deus nos ajude, né? Mas eu tenho muito comigo o seguinte, quando eu chego em casa, né? Eu já até vi essa frase, mas quando eu chego em casa e fecho a minha casa, eu vejo que tudo que eu preciso está ali dentro. Então, vou viver aquilo que está ali dentro, né? Meus filhos, eu sempre tenho ali a minha primeira hora com as crianças ali em casa, Que né? legal. Me dedico àquela primeira hora, porque a criança ela tem uma euforia, né, naquela primeira Eles hora. precisam Eles dessa presença, né? precisam muito. Eu me dedico àquilo ali, né? E aí depois a gente começa, né? Uma reunião ali, uma conversa, uma oração ali. E é possível, né? É É possível. possível. Tem casais que eu enxergo assim que é fantástico nisso, né? A Ariana com o Rafael, por Nossa. exemplo, eu tenho eles, assim, a maioria das vezes que eu converso com o Rafael, eu falo pra ele a admiração que eu tenho Eu por ele. admiro muito também. Admiro muito o que ele faz, o Inclusive, eles trabalho. participaram do especial de Especial de Natal, Natal. mas eles têm que vir aqui para um podcast, Tem. né? Falaram muito sobre a família Eles deles. falaram sobre Sim, família no especial de espetacular, Natal, né? foi lindo. A dedicação que eles têm, né, de tudo isso. Uma família numerosa, Uma né? família numerosa, e eu tento praticar isso na minha vida, né? Nas minhas crianças lá em casa. Sempre abordando assuntos, né, da igreja, de explicando para o Rafael, agora a Laura, ela já começa a entender, né, algumas coisinhas, né? Mas o Rafael sempre abordando isso para ele, né? Rafael, Papai do Céu é assim, isso é isso, né? Entender que quando você sai para fazer isso, você não tá deixando E não ele, tô né? deixando, né? Conciliar isso. E ele entende, né? Ele já começa a entender, a perguntar. Hoje ele perguntou sobre isso, né? Só vai conversar com o tio lá sobre a igreja. Vou lá conversar com o tio. Então, assim, é possível. A gente... Nunca existe um momento que eu vou começar. Amanhã, segunda-feira, eu vou começar isso. Não. A gente consegue inserir isso na nossa vida, né? Você consegue, se você ainda se sente distante da igreja, se você, né, não prepara um dia, não. Não espera, Não espera. o ideal, né? Não Vai, espera. não tenho tempo. Quando eu tiver tempo, eu ajudo na igreja. Exato. Não vai ter tempo mesmo. Não vai ter tempo. Tem não vai ter tempo. encaixar, né? Tem que encaixar. E assim, o cenário perfeito ele não vai existir, existe. Isso. né? Então a gente tem que ir abordando isso. Eu digo isso até pelo que eu assumi, né? Digo vocês que até eu olhando para o secretariado, de uma maneira que eu participei as outras gestões, eu olhava e falava assim, eu nunca vou assumir o secretariado, cara. Não tem Tenho como coragem. isso pra mim. Não, isso não cabe para mim, entendeu? Uhum. E é natural, entendeu? Isso chega naturalmente, você começa a entender, você começa a aceitar. E assim, até muito com o que vai casar, o que a gente vai conversar hoje aqui, isso se torna a obra do Espírito Santo na sua vida, né? Essa entrega. Olha, eu não dou conta, quem dá conta, quem me ajuda a dar conta é o Espírito Santo, é Deus que me dá essa força, né? E assim, eu tenho um amparo muito bacana na minha casa, que é a Mayara, né? Eu ia Que ela falar já é isso. do meio, né? A Mayara já é muito do meio. A família nossa, assim, os meus pais me entendem muito, né? O meu pai e minha mãe, eles não tiveram no TLC, né? Eles não participaram, né? Nunca fizeram. Nunca TLC. fizeram. Uhum. Ainda, se Deus quiser, ainda vou tentar trazer eles, né? Para participar de um curso, né? Mas assim, aqui a família do Dirceu, a Aninha, né? Todo mundo, né? Todo mundo Participa. ali e quando você fala nesse assunto, vira um assunto de almoço de família, vira um jantar, né? Vira um café. E a gente tá abordando sempre aquilo. Até uma curiosidade que quando eu fiz meu TLC em 2006, 2007 foi o próximo TLC que o Dirceu e a Aninha fez. Eles fizeram lá para depois Eles trazer fizeram pra lá, Cambuí. né, junto com o Padre Omar, e trouxeram legal. pra cá, né, pra Cambuí. E Mal eu trabalhei sabia. no TLC deles. Mal sabia que ia ser seu sogro. Mal Meu sabia. sogro, cara, olha só pra você ver. Dirceu é fundador do Ágape. E aí eu olhava o Dirceu, até não conhecia ele, né, tinha trabalhado no TLC, sabia que ele tava lá, né.
E aí, por outros TLCs, né? Eu chegava aqui na casa de oração, né? Você na sempre Infurnas, veio ajudar os sempre TLCs de tava ali, Cambuí. é. Aí, eu olhando o Dirceu, eu falava assim, nossa, esse cara é bravo, hein, cara? Esse cara aí, não sei não. Sempre um olhar... Futuro sogro. Futuro sogro. Mas ele é uma bondade de pessoa, É. gente fina Ele demais, né? é, nossa, nosso braço direito e esquerdo. Se Nossa, dedicou, né, muito, né, ao Sim. Grupo Ágape. é uma pessoa que eu tenho um imenso respeito por aqui, né? Ele é um cara muito É bacana. um nome importante pra nós. Então, assim, vamos falar em relação à pergunta que você me falou. A gente tem a nossa força, a gente tem a nossa dedicação, a gente tem a presença do Espírito Santo, né? Uhum. Mas é importante que a gente tenha pessoas ao nosso lado que ajudam, Que façam né? dar certo, né? Às vezes eu falo pra minha mãe lá em casa assim, mãe, quando o Rafael tiver num tempinho aí, dá uma conversadinha com ele sobre Deus, explica pra ele como é que é, né? Porque ali começa o caminho, né? A família é o berço, A família é né? o berço, né? Até ontem eu tava à missa ontem. Tem um lugar em Santa Rita que eu gosto muito de ir, que é no asilo lá. Minhas crianças sempre... O asilo ele tem um descampado bem grande à frente, sabe? E como é bastante idoso, assim, né? Eu gosto muito do ambiente. E aí o padre falou assim, ó, se um dia você puder falar para muitas pessoas, né? 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, que ótimo. Mas sinta-se satisfeito em falar com a sua família. Cara. É onde começa a nossa missão, É né, o Jair? berço, é onde começa a missão nossa, tá ali, entendeu? É eu ter bons filhos bons para a sociedade, seja lá o que ele for, profissão que ele for, mas ele ser dedicado àquilo, né? Se entregar com a presença de Deus naquilo que ele está fazendo. Então, assim, é o que Deus quer de nós, né? Que a gente tenha bons filhos, Isso. se dedique à nossa profissão, né? E com Plante isso o fruto, né? esse fruto vai ser colhido lá na frente, né? Se Deus quiser. E Deus vai dando essa força pra gente sempre, né? E eu, Jadson, pra gente fechar dessa parte aí, né, eu queria que você comentasse sobre como que tá sendo, vamos dizer, esse processo aí, né, com a coordenação do secretariado, até eu faço parte disso Sim. junto com você, né, você como coordenador, Vocês eu estão na juntos, área de né? marketing, mas eu posso ver, eu digo que eu nunca vi um secretariado porque eu tô participando pela Sim. primeira vez, mas eu consigo ver que você, principalmente, a sua dedicação de estar sempre ali, né, junto com a gente, junto com os outros, né, que fazem parte, e também sempre preocupando em fazer reunião, né, da gente estar junto, da gente ter esse contato, vínculo, né? ter esse vínculo, e eu vejo, assim, no meu ponto de vista, que a nossa equipe é uma equipe muito unida, né, então a gente permanece junto ali, todo mundo com o seu comprometimento, cada um às vezes em sua função, mas não se opondo, né, às vezes a ajudar em outras coisas também, então eu acho que, assim, o meu olhar atualmente para o secretariado é esse, mas eu imagino que você talvez tenha algo diferente aí que consiga agregar também, né? Vamos lá. O secretariado, até eu lembrei de uma passagem em Filipenses, fala que aceitar com temor, mas com tremor, né? Então, assim... Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, né? Então, assim, o que acontece? O secretariado, eu quis trazer até o momento, né? E graças a Deus a gente está conseguindo fazer isso. Primeiro a equipe, né? A gente montou uma equipe bem coesa, né? Pessoas que se entendem. A gente está em todos os lugares. Isso é fundamental, São né? pessoas distintas, né? E atualmente nós somos em 13, mas na verdade a gente tem um a menos, né? A Vitória, infelizmente, ela teve condições de trabalho, né? Ela pediu para sair, mas estava fazendo um trabalho fantástico também. Uhum. Até a gente vai adicionar essa pessoa, esse 13º, né? E aí, quando a gente fez esse encontro, eu sentei junto com o André, né? O André tá junto comigo também na coordenação, né? Nós pensamos nas pessoas, né? Com a graça de Deus, todos que eu convidei aceitaram, assim, né? Vou pensar, vou rezar e vou te ligar Deve ser depois. muito difícil essa escolha. É né? difícil a escolha, né? E é difícil receber a ligação também, viu? Eu lembro de que eu te liguei, né, cara? E assim, convidei o Samuel, aí eu falei assim, vou esperar o Samuel pra ver o que vem. Aí ele falou, ok. Aí eu convidei o Lucas, mas acho que esses dois vão se Já dar bem. pensando ali. E eu já sabia as ligações Das que a gente ia duplas. fazer, né? Eu e o André, a gente já tinha tudo ali anotado, qual seria o esquematizado, né?
Se for fazer uma fila do secretariado e colocar em ordem, eu quero ser o último lá, sabe? Porque são pessoas muito capacitadas, a gente se encontra quinzenal, né? Tem momentos que a gente encurta um pouco dependendo da atividade que a gente tem para fazer. Mas a gente se encontra quinzenalmente, a gente tem assunto para todas as quinzenas, pode parecer que não, mas Imagino. a gente tem assunto. Pelo E menos assim, 2 horas rende ali. pelo menos 2 horas. Até no comecinho a gente adiantava, seguia muito, né? Até eu senti um puxão de orelha da Mayara. A Mayara falou: você tá exagerando, tá no tempo aí, não, pessoal, vamos fechar em 2 horas do Meet aí e a gente encerra, dependendo do assunto. Mas o que que acontece? Nós temos assunto para tudo. O secretariado, ele não é uma representação do grupo da pessoa que está lá, né? O Lucas, ele não está lá representando o Ágape, ele está representando todo o movimento, né? O olhar que ele tem para o movimento, né? E tudo mais. E a gente tem umas expansões, né? No caso da comunicação, tem um pessoal que trabalha junto com eles, o pessoal da espiritualidade tem um pessoal que trabalha com eles, o financeiro ali que já é mais fechado, né? No caso, o Marcelo e o Lucas também. Eu e o André estamos na coordenação, né? E aí tem as meninas ali da secretaria, né? A Carol, a Camila e a Bruna, né? E elas fazem um trabalho fantástico ali de saber, né, o que está acontecendo e tudo mais, dar um recado importante. A Carol está fazendo um trabalho muito bacana jurídico para nós, né? Que a gente tem que alinhar algumas coisas jurídicas ali que a gente não estava alinhado ainda. Agora a gente tem um contador também, assim, trabalhando junto com a gente lá. Então, assim, as reuniões, elas rendem muito, né? E qual que é o pensamento, né? Eu não queria criar o secretariado como se fosse uma empresa, né? Não tem como a gente fazer, não existe isso. Mas eu gostaria de ter funções que, no caso, por exemplo, o Lucas, que está na comunicação, ele não precisa saber tanto o que está rolando no financeiro, né? E assim ele consegue aprofundar naquilo que é Consegue designado dedicar pra ele. aquilo, né? Porque senão ele sentia que todo momento ele teria que dar uma opinião financeira e não tem necessidade. Então a gente fez as células, né? A gente Que dividiu legal. em células, né? E não sobrecarrega E não também. sobrecarrega. Os meninos, principalmente da comunicação, eles têm muito trabalho, né? Por isso que eu acredito que o pessoal tem visto aí um grande volume, né, de post, de tudo mais, né? A gente tem uma equipe também ali que tá rodando ali, geralmente ela roda com o Thiago Cobra e a Carol, né, que é a equipe da lojinha, né? Então por isso que vocês estão vendo tanta coisa legal ali rodando, né? As O novidades, Machado também tá ali junto com eles. E a gente acompanha esse pessoal junto com a comunicação. Então a gente fica fazendo esses trabalhos juntos, né? Coordenados juntos. As pautas do secretariado, elas têm que ser um pouco avançadas ao movimento, né? O movimento nós estamos em momentos de TLC, né? Os Não TLCs, para, se eu né? não me engano, a gente está no 11º do ano e a gente vai chegar ao 17º até o final do ano. Nesse ano os TLCs estão um pouco adiantados. Mas a gente já está trabalhando no que a gente vai fazer nas agendas do ano que vem, né? Então a gente já está trabalhando ali numa coisa que a gente faz que é sobre o Toloquinho, né? Que esse ano a gente vai fazer de uma maneira diferente também, como a gente fez um encontro no início do ano, que foi o encontro dos coordenadores, a gente fez algo mais alongado para eles. Esse ano também o Toloquinho, que é o que sugere os chefes, né, do TLC, a gente vai fazer ele um pouco mais alongado, ter mais não ser tão lúdico, né? Às vezes fica um pouco lúdico, o cara dá o nome do chefe e tudo mais, a gente vai fazer algo mais estratégico, né? Para ter os nomes. Então a gente trabalha um pouco adiantado ao pessoal, né? Então, sempre que eles perguntam algo, a gente já tem que estar com a resposta Tem que tá pronta, né? pronto. Esse ano a gente teve um encontro bacana, a gente fez um primeiro congresso, né? Que eu acredito que anteriormente eu não tenha feito. Eu acho que se aconteceu, deve ter acontecido com outro nome, né? Quem encabeçou foi o pessoal do Nacional, né? A gente teve lá na ET, foi bacana que a gente iria fazer em outros lugares. A gente pensou, pô, mas a gente tem a fundamento jesuíta, por que a gente não faz numa escola jesuíta? A gente levou para a ET, nós fomos em 5 dioceses, né? E cada grupo de jovens pôde indicar 3 ou 4 nomes, né? Teve grupo que teve mais, menos. E a gente se reuniu lá num total de 120 pessoas na ET no final de semana, no sábado e no domingo.
é justamente tratando a espiritualidade do movimento, né? Uhum. Que era uma percepção também que a gente tinha que, às vezes, a gente se torna tão mecânico naquilo que a gente vai se descolando, né? perdendo, né? Se perdendo um pouco. Então, a gente vamos trazer a espiritualidade de novo, né? Eu achei incrível isso que vocês fizeram de resgatar a espiritualidade da É, TLC, do sim. movimento, do Padre Haroldo, né? Eu mesmo não sabia, o Lucas que me contou, né, dessa espiritualidade jesuíta. A Jesuíta. gente teve aqui o episódio, né, de Santo Inácio, tá lindo, assistam pra conhecer, né, José Santo André deu uma boa Inácio. base pra nós. Ele deu uma José, aula, foi o José, né? maravilhoso, Foi. O José foi é lindo. fantástico. Então, é muito legal esse resgate, né, da essência do nosso Sim. movimento, de não perder o que o Padre Haroldo queria, né, pro movimento. Sim. E fala um pouquinho sobre essa espiritualidade que vocês estão resgatando. É uma coisa que nós temos passamos pelo congresso, né? E justamente a gente teve assim, foi muito feliz de o pessoal do Nacional vir, né? O Foi o Nacional pessoal do Nacional que Nacional preparou o congresso para preparou o vocês. congresso. Nós preparamos a infraestrutura, né? De toda a casa lá de oração e recebemos ele, né? O Ed, que teve aqui, a Tatá também teve, o Dani teve, dois outros não vieram, né? Que era o Rafael e esqueci o nome dele. Marconi, né? Acho que Marcones, acho que é o nome dele. Os dois não tiveram. E a gente conseguiu resgatar tudo isso na forma que o que o TLC, o que o Padre Haroldo realmente escreveu O que lá. ele queria O que para ele nós, né? queria, né? E o Ed, como ele tem muito esse contato com o pessoal de Campinas, ele trouxe os manuscritos, né? Tudo aquilo que realmente a linha de raciocínio que o Padre Haroldo Que legal. trouxe, né? E é uma coisa muito importante, que até eu comentei com o Ed lá, algo que fuja disso, se nós fizermos algo que fuja um pouco do que o TLC Da quer, essência. é do tipo TLC, não é TLC, né? Então é Uhum. um retiro do tipo TLC, né? Igual você É. quando você compra o tênis na barraquinha, é do tipo aquela marca que você tá querendo, né? Então era mais ou menos isso. Então a gente resgatou tudo isso, né? Tivemos 2 dias muito gratificantes lá. Assim, o que eu acho lindo no que foi feito lá, o Dani, uma espiritualidade bacana que aquele cara tem, o Ed, a Tatá, são pessoas que eles entram numa sala e eles falam sobre o assunto sem nada na mão. Eu acho incrível isso. É maravilhoso aquilo, entendeu? um embasamento ele mesmo. embasamento que ele vai puxando e vai trazendo e vai levando, vai levando, vai levando. Quando você olha, no caso, a gente tava com um relógio, você fala, nossa, vai falar 1 hora que o cara tá falando, né? Não é para qualquer um, não. E isso tá imerso na religião, né? Você É tá porque você imerso, realmente conhece o que você tá falando. você realmente conhece, você tá embasado naquilo, né? É lindo, né? Sim. Até um dia eu conversando com o André, às vezes, por exemplo, a gente tava fazendo esse encontro no início do ano, o José não pôde estar presente, né? Teve uns probleminha pessoal, ele não pôde estar presente, e ele avisou, assim, o problema apareceu em cima da hora, né? Vamos falar assim. Uhum. O André passou a mão no telefone, ligou para um cara em Cachoeira, né? Eu não me lembro o nome dele. E o cara falou assim, cara, se não fosse um compromisso que eu tenho que almoçar com tal pessoa agora, eu ia aí falar esse tempo pra vocês. Então, quer dizer, Ele tá pronto. tá pronto, o cara tá preparado, ele não precisa pegar e sentar e estudar. É claro, isso vem com o tempo, né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que a espiritualidade, ela anda em paralelo ali, ela É tá porque a pessoa colada vive aquilo o cara no dia a dia, vive. né? Exatamente. Pra ele poder falar a qualquer momento é porque ele vive aquilo, faz Vive parte, aquilo, né, tá da nele, rotina né? dele. Tá intrínseco nele, Isso, né? que lindo mesmo. E aí eu falei assim, André, olha, falar pra você, cara, um cara responder desse jeito aí, cara, eu tiro o chapéu pro cara. E realmente a gente tem que responder dessa forma, né? Sim. E aí, voltando um pouco ali no secretariado, nós estamos juntos, as nossas reuniões, elas são assim, porque até nas primeiras reuniões eu falei isso para eles. Se de toda a obra que a gente fizer aqui, a gente não ter resultado, que, né, Deus está aqui, a gente sabe disso, mas a gente saiu unidos como irmãos daqui, né? Eu conheço o Lucas, eu conheço o Samuel, mas a gente tá junto, cara. A gente entra na sala, a gente discute, né, no bom sentido. Vocês cuidam, né, A gente do movimento. cuidam, vê o que é melhor, mas a gente tá saindo com um bom fruto daqui, Uhum. né? A gente tá saindo aqui como irmãos mesmo, como Deus quis que fosse, né? Então, assim, esse trabalho ele é longo, né? Esse ano agora de 2026 a gente tá trabalhando bastante, em bastante coisa.
temos muita coisa agora, né? O Tolocão, que vem agora logo no final do ano. Muito trabalho ainda pela frente. E assim, o próximo ano a gente já está entendendo que a gente só vai ajustar algumas coisas para que seja um ano tranquilo, né? E é importante entender que é o seguinte, o secretariado ele não é um partido, Isso, né? A muito gente não é um importante falar partido isso. onde, quando se encerra uma gestão, a gente acabou, veio o próximo, ver quanto que é o caixa. Não, a gente não é isso. A gente está aqui para encher, né? Cada vez mais encher as talhas, né? Vamos enchendo, Andar vamos junto. enchendo, porque um repassa para o outro e vai seguindo. É o que a gente sempre fez, né? Uhum. Eu digo isso porque quando a gente está olhando a âmbito nacional, né? Nós fazemos as reuniões do secretariado e também participamos da reunião do nacional. O nacional faz um trabalho fantástico de escola de líderes, né? Eles fazem também uma De formação de mesmo. formação. Ela é quinzenal também, chama Escola de Líderes. E assim, você entra na sala do Meet deles lá, tem 400 pessoas, 300 Nossa. pessoas. E você vê como a cultura faz diferença nas pessoas, né? Então, assim, tem lugares que realmente o secretariado é mais preguiçoso, mais quebrado, mas, né? E aí, a gente olhando para o nosso, a gente falta, assim, não é que falta pouca coisa, mas a gente está muito ajustado, né? Graças a Deus. Uma coisa que eu queria quando o Ed veio, né, que é o presidente atual, né? Ele veio aqui para junto da gente nesse congresso. Eu pedi uma ótica para ele, né? Chegou um momento lá que eu cheguei e falei para ele assim, Ed, o que você tá achando, né? Aí ele me deu o respaldo dele. Eu achei interessante o que ele disse, né? Nossa, assim, quando você entra numa sala do Nacional, o TLC ele é um pouco mais velho, né? Mais velho de idade. Você vê o pessoal lá, tem, sim, 60 anos, 50 anos, né? Uhum. E o nosso, ele já é bem baseado... jovem mesmo. Jovem, né? Até um TLC mini, né? Que eles dizem lá, é um TLC mais jovem. Então, assim, onde que eu quero chegar? A energia nossa que a gente tem agora, ela é muito melhor do que a que vem lá na frente. Então, se eu consigo ter isso tudo agora, a espiritualidade que esse pessoal está engajado agora, um menino de 17, 18 anos, uma menina que se engaja naquilo no TLC, agora, o que ele vai entregar no futuro? Nossa, Aonde com ele certeza. estiver. E eu não digo que você que faz o TLC, né, o telecista, né, você que fez o TLC, eu não tô falando que, é lógico, você tem um convite ao grupo, você tem um convite ao movimento, um convite a tudo isso, né? Mas seja telecista na tua casa, que é o que a gente tá falando, né? Uhum. Nossa, tal pessoa não vem mais no grupo, mas ele tá seguindo a religião, ele tá indo na igreja, ele tá dando a palavra, ele tá sendo menino. O que ele tá sendo? É o que a gente falou que você É o falou resultado. da pessoa que estava preparada para falar naquela hora. Ele vive isso, né? Ele Faz vive parte isso, do dia a dia exatamente. dele. Talvez aquele jovem, aquele de 16, 17, ele não enxerga no grupo, isso aqui pra mim não bate tanto com o que eu gosto. Uhum. Mas ele pratica. É. Ele tá vivendo aquilo, ele cuida de um pai doente, de uma mãe, ele vai ser ministro da Eucaristia, Ele não deixa algo de ir ele à vai fazer. Não missa, deixa de ir à né? missa, né? Que Que é a o nossa nosso religião. alimento, né? Sim. Então, assim, é o que a gente deseja, né? O que é o secretariado no momento, e eu acredito que isso a gente leva, é o objetivo nosso que está lá, né? Que é cuidar dos grupos e cuidar dos TLCs, né? E tem mais uma coisa também que está sendo interessante, que nós estamos cuidando de uma implementação de TLC que não tinha. Que o ano passado, eu recebi uma ligação, né? Logo no finalzinho do ano, em dezembro, eu recebi uma ligação de um cara, né? Thiago, que ele chama. E ele me ligou. Ele falou assim: eu sou de Monte Sião e eu gostaria de trazer o TLC pra cá e tudo mais. E aí a gente começou uma conversa, cara. Começou uma conversa e tudo mais. E assim, a dedicação desse cara pra que tenha TLC lá. Vamos lá, nesses 7 meses que a gente tá no secretariado, ele já montou um grupo de jovens lá. Ele, o Guilherme e a Natácia, né? São 3 lá. Ele já montou um grupo de jovens lá, que chama Agnus, né? Que vai fazer parte, compõe agora o secretariado. Ele já trabalhou nisso. O pároco lá, o Sebastião Camilo, né? Que é um pároco que conhece muito TLC, Ficou um bom então tempo tá aqui em em Cambuí. casa, né? Ficou aqui em Cambuí. Ele é de Cambuí, se eu não me engano, Ele né? ficou um bom tempo aqui. E ele montou o grupo se encontra quinzenalmente.
A gente já marcou a data do TLC dele do ano que vem, legal. para eles trabalharem lá. Daqui a 2 semanas, se eu não me engano, a gente vai fazer uma manhã de reflexão lá em Monte Sião. Então, assim, o trabalho é grande, tem muita coisa para fazer, né? Nós estamos em 21 cidades agora, né? Eu ia perguntar quantas cidades. Não, desculpa, são 19 cidades e 21 grupos, né? 19 cidades e 21 grupos nós estamos. Só Pouso Alegre que tem 2 grupos. 3. Pouso Alegre tem 3 grupos, e Borda agora, né, separou e lá também são 2, né? 2 grupos distintos. Então, assim, a gente olhando para trás, nossa, que felicidade, a gente fez muita coisa, né? Você olha uma foto de um TLC, uma foto do movimento, de um Se a Tolocão. gente for olhar É a lindo, evolução né? do TLC de Cambuí, né? É muito. Quantas vidas a gente mudou? Mas quanto tem para fazer? Tem muito ainda, Né? né? A gente olha para o movimento e fala, nossa, a expansão é muito grande, é muita cidade que não tem, que você passa assim, não, aqui não tem TLC. E olha né? a sede deles de ter, né? Esse pessoal de Monte Sião que você falou, eles querem ter, eles estão enxergando o quanto é bom isso, né? Eles querem pra eles. E assim, eu fico feliz pela dedicação deles, né, dos 3 lá. Ele me manda áudio sempre, converso com ele, um cara muito gente boa. E assim, vai acontecer, né? Com a graça de Deus, esse TLC vai acontecer lá. Vamos levar muita gente de boa lá, né? Para formar esse pessoal. E assim, é o desejo que a gente tem, né? Eu tenho mais um ano aí, 1 ano e meio de secretariado, mas é o desejo que a gente toque isso adiante, né? Pouso Alegre passou dos 70 TLC, Santa Rita passou dos 30, né? Tá chegando aos 40 agora. E assim, o telecista, acredite que telecista tem em todo lugar, né? Esse tempo atrás eu tava na Aparecida, andando lá nos corredores lá. Eu não sei por qual motivo, eu me deparei de frente com um padre bem novo, assim, sabe? E aí ele olhou pra mim e falou assim, oh, que família bonita, vocês aqui e tudo mais. Eu tava com a Laurinha já. E aí ele olhou pra mim e falou assim, nossa, que família bonita e tal. Aí eu comecei a conversar com ele, cheguei ao ponto, falei pra ele, eu sou telecista. Você é telecista? Eu falei, sou telecista lá em Minas e tudo mais. Ah, eu conheço a cidade de Pouso Alegre, tal. Então assim, a gente se esbarra, cara. Todo lugar a gente se conhece, entendeu? Então assim, é para disseminar, né, bastante a palavra, do jeito que a gente dissemina. E o mais importante é seguir da forma que o Padre Haroldo escreveu. Não perder, né? A gente tem um manual que é para ser seguido, né? Todo o TLC ele acontece da mesma forma, a gente respeita tudo isso, né? É lógico, tem as cidades que têm suas particularidades ali dentro, a gente deixa que isso aconteça e realmente, né? É importante, né? Ter a gente chegar e enxergar aquela cara. Nossa, eu vou no TLC de Pouso Alegre, tem uma cara. Eu vou no TLC de Santa Rita, tem outra cara. Eu tenho isso com o TLC de senador. Pra mim, TLC de senador é o mais gostoso de participar. Que aconteceu esses dias atrás, né? Eu tinha uma palavra lá, né, pra falar com eles. Eu não pude, que era no aniversário da minha mãe, né? Eu não pude estar presente. A Mayara já chefiou TLC com eles lá. E eu já participei de TLCs de formação com eles, né? Eles são muito animados, né? Pra frente, né? Decididos aquilo, né? Então, assim, cada um tem sua particularidade, né? Então, a gente respeita muito isso, né? Mas sem perder, né, a base. Sem perder a nossa essência. A essência, ela não pode... É você entrar ali e sentir o cheiro daquilo lá do TLC. Isso aqui é um TLC, entendeu? E aí todo mundo, em todos os cantos do país, ou até fora do Brasil, né, anda junto. Tem uma mesma linha para seguir. E é uma engrenagem muito perfeita, né, Jadson? O Padre Haroldo, ele desenhou isso, se não for por obra do Espírito Santo, não sei o que foi. Porque é muito perfeito, né? Não dá pra gente perder isso. Eu estando no congresso, tinha uma exposição de itens do Padre Haroldo. Eu até mandei umas fotos pros meninos lá. E assim, tinha 5 bíblias do Padre Haroldo, em línguas diferentes, né? Todas manuscritas, todas. Você folheava assim, a Bíblia, eu acredito que futuramente, né, vai que ele venha a ser um santo, se Deus quiser. Eu consegui pôr a mão ali, né? Tirei foto, uma relíquia dele. E assim, várias transcrições, né? E você enxerga aquilo ali e você fala assim, nossa, cara, que dedicação que ele fez. E o curso do TLC, ele realmente ele tem uma engrenagem ali dentro daqueles dias
que ele reflete na tua vida, entendeu? Se você pega a palavra, você enxerga que até hoje a gente vai olhar essa palavra aqui que a gente vai olhar, você olha e fala assim, nossa, mas isso aqui tem um pouco de Padre Haroldo, que ele imaginou isso aqui lá dentro do TLC. Sim, Ele quis isso. enquanto a gente tá conversando, eu tô lembrando da passagem aqui. Então, assim, eu olhei e falei assim, nossa, mas é muito disso, né? É muito dele, né? Uhum. E até falando sobre a palavra, né? Já que vocês sentem a vontade A gente de já vai entrar trazer nela, ela né? aqui. Uma vez eu tava aqui no Grupo Ágape, eu vim participar, eu era eu acho que eu não tinha nem casado com a Mayara, a gente tava participando do Grupo Ágape. O Marcelo, ele disse um negócio, meu cunhado, ele disse um negócio no dia que ele foi falar, não lembro o tema, né? Mas ele falou assim, quando a gente monta um papo, uma palestra, algo, o primeiro que é tocado somos nós. Sim. Aquela palavra, ela entra como uma espada no seca. Se ela não faz isso, você tá seguindo um caminho errado. Não faz sentido Aí você passar pra frente. talvez você tá querendo só o holofote do negócio, entendeu? Mas se você lê aquela palavra, aquilo entra em você como uma espada mesmo, se te corta, nossa, isso aqui é pra mim, cara. Você tá no caminho certo. Quando eu peguei isso que ele falou, eu sempre levei isso adiante, né? Em algo que eu vou dizer, o que eu vou dizer àquelas pessoas que vai me tocar, que realmente vai fazer diferença na vida delas? Sim, eu ia falar Né? isso pro TLC também, né? Não só a palavra, mas o TLC, o que eu tô falando lá, o que eu tô contando pras outras pessoas, precisa tocar em mim primeiro, né? Precisa ser real, senão Precisa ser vira... real. Eu acredito que quando a gente entra, aquele sabor que o TLC nos traz, ele acontece diversas vezes. E eu tendo entrado novamente em uma sala como uma outra pessoa, né, como um dirigente, como um palestrante, eu tenho que proporcionar àquelas pessoas que estão lá a mesma sensação que eu tive. Ou até melhor. A minha via para aquilo, ela tem que acontecer. Agora, a via deles, aí é com eles, entendeu? Sim, você faz a sua parte. A minha parte eu quero fazer o melhor. Então, assim, a gente pede a força do Espírito Santo para que ele venha até nós e use como instrumento mesmo. O Jadson saiu dali, eu sinceramente, tem muitos momentos ali que eu saio dali, eu não sei nem o que eu falei, cara. Saca? Eu me desliguei naquele momento, eu me entreguei, né? Eu me dediquei, eu vivi aquele momento ali. E é o que a gente deseja, sabe? As pessoas se sintam transformadas, né? No TLC, falando mais a abordagem, hoje nós estamos abordando bastante sobre isso, né? As pessoas se sintam tocadas da forma que quem antecedeu sinta tocado também daquela forma, né? É isso, a palavra é essa. E vamos trazer então a passagem, né, que a gente preparou para hoje, que tem tudo a ver com a nossa conversa. Não podia deixar de ser Atos dos Apóstolos, né? Porque a gente está vivendo hoje essa comunidade. Então a passagem que a gente escolheu hoje está em Atos 1, de 15 a 26. A igreja se organiza, tem como tema aqui na minha Bíblia. Nesses dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos, em números de 120 pessoas reunidas, e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo tinha anunciado por meio de Davi a respeito de Judas, que se tornou guia daqueles que prenderam Jesus. Ora, Judas era um dos nossos e participava deste ministério. Com o dinheiro que recebeu pela sua iniquidade, ele comprou um terreno. Caiu de ponta cabeça, arrebentou-se ao meio e todas as suas entranhas se esparramaram. Todos os habitantes de Jerusalém souberam disso, de modo que esse terreno foi chamado Acéldama, que na linguagem deles quer dizer campo de sangue. Como está escrito no livro dos Salmos, que sua morada fique deserta e ninguém habite nela. E ainda, que outro ocupe a função dele. É preciso, portanto, dentre os homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que foi levado de nós ao céu, que um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. E indicaram 2. José, chamado Barsabás, cujo sobrenome era Justo, e Matias. Então rezaram dizendo:
Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos claramente qual destes dois escolheste para ocupar neste ministério e apostolado o posto do qual Judas abriu mão para ir ao lugar que era seu. E tiraram a sorte entre os dois. E a sorte caiu sobre Matias, que foi incluído entre os 11 apóstolos. Essa passagem é fantástica. Falei pro Jadson que dá vergonha de falar que eu não conhecia a passagem do chamado de Matias. E é forte, né, Jadson? forte. Porque vem falar sobre a traição de Judas, sobre tudo que Judas sentiu depois dessa traição, né? O peso da traição, né? Da morte de Judas e da necessidade de colocar uma pessoa no lugar dele. E olha tudo que a gente já conversou, né? Sim. Você falava que das pessoas que se reuniam e tinham que fazer escolhas, que você e o André tiveram que escolher as pessoas para o secretariado, que vocês rezaram. E tá aqui, né? Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Eles sentiram necessidade de colocar outra pessoa no lugar e o que eles fizeram? Eles rezaram antes de tirar a sorte. Comenta pra gente sobre essa passagem. Essa passagem, ela me tocou bastante quando eu percebi ela, quando eu ouvi alguém falando sobre ela. Não é muito conhecida, né? Não é muito conhecida. E é engraçado que aqui, em Atos dos Apóstolos 2, já começa assim, ó, chegando o dia de Pentecostes. Ela antecede Olha a pra você ver passagem como de que ela é Pentecostes. muito, né? Ela quase toca uma na outra ali, né? Uhum. O que tem nessa passagem? Você imagina que Jesus não está mais lá e Judas não está mais lá. Até de uma forma que aparece Judas aqui, a gente até assusta da forma que Judas É pesado. foi, né? E aí, quando eles se reuniam num cenáculo, né? E aí você imagina você entrar em um lugar que você ama todo mundo. Por que Jesus Cristo fez? Ele fez 12 homens distintos, Uhum. todos pecadores, um mais impulsivo, um mais inteligente, cada um de várias maneiras, certo? Ele fez todas essas pessoas se amarem. Todos esses 12 se amarem. Você já imaginou uma corporação hoje, numa empresa? Vamos falar que uma empresa tem 12 pessoas. É um intuito só. Dificilmente eles vão se amarem. Uhum. Jesus conseguiu fazer isso naquele tempo, né? E aí aqueles 11 se juntaram no cenáculo, e aí você senta à mesa e você vê aonde Jesus sentava vazio, né? Imagina você sentar num lugar, uma pessoa que você ama, aquele lugar tá vazio, tá vago, né? E Lucas não, desculpa, também Judas não está lá. Uhum. E aí, para se cumprir a profecia, né? O que Jesus coloca? O povo de Deus existiu antes, né? O povo de Deus existiu antes de Jesus. E eram 12 tribos de Israel. Quando vem o Pentecostes, antes daquela eleição, né, de Matias, eles estavam em 11. Uhum. Jesus quis representar um novo povo de Deus. Essa aqui é um novo povo de Deus. Então, para ser um novo povo de Deus, as 12 tribos de Israel eu quero representar em 12 apóstolos. Então, faltava um. Então, faltava um ali sentado. Então, vamos rezar em cima disso, vamos pensar, né? Eles pensaram. E aí, se você reparar, a eleição de Matias, sempre que você perceber, se você fizer você lê algo na Bíblia e você perceber um movimento de Pedro, sempre que algo vai acontecer, existe uma mudança de Pedro. Pedro se levantou, porque ele era o líder ali, né? Sim. Então ele se levanta ou se põe em pé. Sempre que você lê na Bíblia, você vai perceber isso. Vai assim, Pedro se colocou em pé, Pedro se levantou, Pedro disse, algo vai chegar ali, né? E aquilo ali, o que parecia? Todos estavam meio morno ali na questão, né? O que nós vamos fazer? Sem Jesus. E aí o Pedro levantou e falou, nós temos que fazer a assembleia, né? Falando aqui de maneira mais rápida. Uhum. Porque o Espírito Santo ainda não conduzia tudo aquilo ali. As coisas eram dadas como sorte. O Espírito Santo ainda não tinha vindo, não tinha vindo ainda, né? E aí, aqui na minha Bíblia fala assim, deitaram a sorte, né? Na época, aquilo ali, o deitaram a sorte é o seguinte, era a oração, pelo que eu entendo, né? Era a oração
E o deitar a sorte, eles pegavam as vestes dele, colocavam os gravetos nas vestes, né? Uhum. E aí jogavam a sorte, né? E olhavam ali quem saiu, né? Até um parênteses bem grandão, assim, a minha avó, a minha falecida avó, ela gostava de fazer joguinho, né? Joguinho e tudo mais. A minha avó costumava tomar um cafezinho dela, depois que ela tomava o café, ela olhava no fundo do copo e olhava que formato que deu aquilo ali, né? Aquilo ali é um jogar sorte, né? Uhum. Mas esse jogar sorte aqui é com a condução da oração. Não é só jogar sorte, né? Tem a oração primeiro. Exatamente, tem uma oração em cima daquilo. Uhum. Porque eles não tinham a presença do Espírito Santo, né? Não tinha Jesus ali para falar se era um ou outro, né? Então eles precisavam rezar para Exatamente. entender. E olha que legal. Aqui já tinha uma regra. Qual que era a regra, né? Pedro falou, ó, tem que ser aquele que caminhou com Jesus desde o batismo, Uhum. né? Então, assim, uma galera já saiu né? Já não Já tá foi ali. eliminada. Já foi eliminada. E aí, quem eram? Aí ele fala aqui, José, chamado Barsabá, né? Que tinha o sobrenome de Justo. Uhum. E Matias. Então, veja bem. Qual que é o peso disso aqui? José chamado Barsabá. Barsabá, se eu não me engano, é o filho de Sabás, certo? Uhum. Seu pai chama? Aguinaldo. Aguinaldo, certo? Imagina aqui. Você vai fazer uma compra numa loja. Né? Você está aqui em Cambuí, vai fazer uma compra numa loja. Aí a vendedora fala assim, quem é você? Eu sou a Maitê. Aí eu falo, Maitê, filha do Aguinaldo. Filho de quem? Aí falou assim, mas peraí, o Justo, esse sobrenome aqui, ele já abriu a porta, não precisa nem fazer o crediário, entendeu? Então assim, quem é o José? O José, filho de Barsabá, de Sabá. E ele tinha o nome de Justo. Uhum. Então o cara ter o sobrenome de Justo já dá um peso pro cara, né? E o outro? É o Matias. O outro não aparece nem o sobrenome. Não aparece o sobrenome Matias. dele. É o Matias. Certo? Mas lançaram a sorte e foi escolhido Matias e foi incorporado. Se você olhar a Bíblia, dois momentos interessantes aqui. O nome de Matias só aparece nesse momento. Em nenhum outro momento ele vai aparecer aqui na palavra. Ao longo da Bíblia, a escritura não vai aparecer. E a sorte, ela acabou justamente aqui. Tirar a sorte acabou justamente aqui. Que adiante disso veio Pentecostes, né? E eles receberam o Espírito Santo. Eles não questionaram, né? Eles não questionaram, né? Em alguns, se você for olhar algumas pessoas, eles até falam que talvez Matias foi escolhido com muita antecedência, de maneira precoce, mas não, a palavra é essa, né? Jesus queria Matias, né? E aí, o que vem aqui? Matias. O Matias estava preparado para isso? A pergunta tema, né? Você tá preparado para quando Deus te chamar? O Matias, ele não só preparado ele estava, mas ele estava entregue àquilo. Por quê? Porque ele acompanhou Jesus Cristo desde o seu batismo, né? Então, assim, ele não foi dado o nome dele de apóstolo, mas ele sempre foi. Ele sempre esteve lá. Sim. Né? Ele sempre teve presente disso. E o que acontece? Muitas das vezes a gente tem que se colocar, no caso que foi o Matias, esse chamado. Quando Deus nos chama a algo, a gente não tem que pensar na questão do preparo, né? E a gente pensa muito. A gente pensa muito no preparo. Mas você tem que pensar na questão de disposição, né? Oh, meu Deus, isso me vem, mas eu estou disposto a viver isso, né? Seja lá o que for que Deus coloca na tua vida, seja disposto àquilo, a entrega àquilo, né? A gente tem que estar disposto ao que Deus nos vai dizer, né? E é tão rica essa passagem, ela é pequenininha, e ela é tão rica que, assim, aqui você entende a forma que Judas partiu, né? Às vezes muitas pessoas não entendem, né? Você olha aqui e fala assim, como que será? Aqui está escrito como que ele foi. E uma coisa bacana que aparece aqui, que a assembleia, no caso, que eles fizeram naquele cenáculo, eles estavam em 120 pessoas, né? Aqui fala, constava umas, quer dizer que não era tudo, não era para mais e para menos, umas 120 pessoas. Então, ao longo todos esses tempos, esses 3 anos, né? Que eles acompanharam Jesus,
Você acredita que sobraram uns 120, cara? 120. Entendeu? E aí, o que acontece? Depois disso tudo, a igreja, ela expande, né? Que essa passagem unida a Atos dos Apóstolos 2, né? Logo à frente é em Atos dos Apóstolos 9, é a conversão de Paulo, Uhum. né? Então, assim, Jesus escolhe o Matias, que é aquele que nem nome ninguém Uhum. conhecia, mas também escolheu Paulo lá na frente, né? Que Paulo tinha que fazer uma passagem, uma viagem até Damasco, né? Justamente para buscar outros, caçar, né? Cristãos, né? E ele ele se encontra, né? Não sabe ao certo se ele caiu do cavalo ou ele, pela força da luz que veio a visão dele, né? Uhum. E ele teve aquela voz conversando com ele. E isso aqui é tão rico, porque aquela voz que vem a Paulo, ela fala assim: Paulo, por que me segues? Que me persegue. Por que me persegues? Né? Persegues. E aí Jesus Cristo, ele não está querendo dizer por que você persegues a minha pessoa, você persegue a minha Os igreja. meus. Uhum. Se você persegue a minha igreja, você está me perseguindo. Sim. Você entendeu como Jesus deixou tudo tão na mão que ele Uhum. acreditou naqueles 12? É. Entendeu? Então ele acreditou tão naquilo que, ó, eu deixei eles para continuar a minha palavra, eu deixei para continuar o que Deus quer, Uhum. né? Então por que me persegues? Então você está perseguindo a mim. Se você está perseguindo ele, você está, né? Uhum. E aí logo depois ele ficou cego, né? Ele foi em viagem e aí ele tomou a visão, né? Retornou a visão. E aquele ponto da cegueira dele foi justamente aquele, assim, isso é o seu passado. E isso Separa, né? aqui separa, isso aqui é o seu Muda até o futuro. nome, né? Muda De até o Saulo pra nome, muda até o Paulo. nome. Era Saulo para Paulo, Uhum. né? Eles viveram em épocas diferentes um pouco, né? Mas ele também se tornou um dos apóstolos, né? Tantas cartas, né? Que ele Sim. escreveu, tantos livros que ele escreveu na Bíblia. Então, assim, quando a gente fala do chamado, Uhum. o chamado nos leva muito a isso. Você olhar, trazendo isso para o nosso movimento, né? Às vezes você faz um convite a uma pessoa, a um TLC, o cara fala assim, mas eu nem sei o que é a religião, cara. O que eu vou fazer lá? Vamos lá no grupo, vamos lá na missa, mas eu nem sei o que é. Talvez é o Matias que você está chamando, né? Isso Ele que você sempre falou esteve lá. da disposição é perfeito, né? Ele sempre esteve lá, mas ele tá. Então tá bom, é à disposição, vamos lá. Se tem disposição, tem tudo. Tem tudo, É. né? E a questão do Paulo. O Paulo já é uma outra forma de entender. Ele sabia tudo, ele entendia tudo, Uhum. mas a prepotência dele fazia não Levava acreditar. pra outro lado, né? Levava para outro lado. Eu Aí a vou gente fala de caçar ele. conversão, né? Fala de conversão. É. Exatamente. Então, assim, é um lado do chamado do desconhecido e o chamado da conversão. Uhum. Né? É o que a gente trabalha muito isso hoje, né? A gente tem pessoas que, dentro do TLC, a gente se encontra depois e a pessoa, nossa, obrigado por aquilo que você fez, que vocês fizeram por mim, né? Essa conversão, Uhum. né? Eu não acreditava, para mim não existia, né? Ou senão eu sabia muito pouco, né? Isso. Eu sempre fui e nunca entendi que a missa era assim, É. né? Uhum. Então, assim, a forma da eleição de Matias talvez seja a nossa própria eleição, Tem né? muito do que a gente conversou aqui do secretariado em si, Sim, né? sim, sim. É muito parecido. Vocês passam pelas mesmas As dificuldades, mesmas né? coisas. E Deus continua conduzindo, né, Jadson? Da É. mesma forma que ele conduziu lá atrás os apóstolos, ele continua chamando, né? A gente continua sendo apóstolo de A gente Jesus. A gente continua sendo. precisa continuar, né? Precisa. Até a gente vive a fé, porque até o ponto que a gente vive hoje, a gente não foi chamado por Deus, a gente vive a fé porque a gente não viu ele ainda. Uhum. No dia que você vê a Cristo, a fé sua não precisa Não mais. precisa mais. Não A precisa gente falou mais. sobre isso aqui também em Entendeu? algum tema, o do Anderson.
né? Falamos com o Anderson. Quando eu chegar no céu, a fé não precisa A mais, fé né? não precisa mais. E essa visão que Paulo teve, né, é a visão de Cristo. É. Né? Então ele foi tão fervoroso naquilo que virou. Toda a energia que ele tinha contra, ele virou a favor, né? E foi um grande, né? Foi. Apóstolo. Foi. E assim, é uma passagem muito rica. Eu fiquei feliz, né? Essa passagem, A gente precisava trazer ela. a gente, eu vi ela no congresso, né? Até eu e o André, nós estávamos lá. O Marcondes, lá, que falou essa passagem, eu achei fantástica a forma que ele falou, né? Uhum. E traz muito isso próximo da eleição, né? Como que é eleito isso, né? Uhum. Esse congresso era justamente pela eleição do coordenador do Nacional, né? E ele trouxe essa passagem que eu achei fantástica e grato de vocês ter escolhido ela A aqui. gente que agradece, porque foi você que trouxe, né, a ideia dessa passagem. E, nossa, a gente precisava falar dela para mais gente conhecer, né, essa Sim. passagem que é tão rica. E não sei se o Lucas tem mais alguma pergunta para finalizar. Não, pode Não? seguir. Mas eu queria finalizar agora com a pergunta tema para você. Certo. Jadson, você estava preparado para quando Deus te chamou? Ou para quando Deus ainda vai te chamar? Você sempre se sente preparado? Eu me sinto disposto, É. né? Eu me sinto disposto ao chamado de Deus. Quando Deus nos chama, vocês podem ter certeza disso, que quando Deus nos chama, Ele alinha o seu sonho com a vontade dele. Tem uma frase de Santa Teresa É. d'Ávila: Deus não faz você sonhar o que ele não quis pra você, né? Exatamente. Ele já coloca na tua cabeça aqui. Se ele colocou no teu coração, né? já era desejo dele. Né? Eu em conversas com a minha esposa, a Mayara já fez parte do secretariado e tudo mais, mas eu sempre falei essa palavra para ela, sabe? A Mayara falava para ela, já, se um dia, se vier e tudo mais, porque eu sou da turma bem das antigas do secretariado, de ver Luiz Fernando, Amauri, Márcio. Grandes nomes, Os né? nomes que, né? Eu falei, nossa, como que eu chego nos nisso? inspiraram. Né? Pessoas que inspiram, exatamente. E eu enxerguei isso quando ela me fez a pergunta, que ela não fez uma vez só, eu sempre respondi para ela que eu estava disposto, Uhum. sabe? Estou disposto, mas Deus sabe o que tem que fazer, né? Deus vai colocar na condição certa. E eu agradeço tanto isso porque a equipe nossa lá também, a gente tem essa sensibilidade, sabe? Porque, por exemplo, você tem o Anderson que tem uma sensibilidade fantástica. Uhum. Samuel, o Lucas, né? Pessoas que às vezes a gente coloca um tema em determinada situação e eu me coloco como aquilo, não sei se existe essa palavra, indesdobrável, sabe? E o cara numa E aí frase traz ele te outra quebra. visão. É. Sabe? O Anderson vem, traz uma frase que ele... Nossa, como que eu não pensei Ele é nisso, mestre cara? Não nisso. pensei né? nisso Ele é antes. desse jeito, cara. Ele é. O Samuel, Precisa ele traz uma disso, né? abordagem, às vezes, muito... dando uma volta, sabe? E se fizer dessa forma? Se Nossa, for por outro como que caminho. o cara pensou nisso, cara? Uhum. Né? Então, assim, o que me fez estar disposto a isso, né? Eu não entendia, né? Não entendia, e agora entendo um pouco mais. E estando com eles, eu me sinto mais à vontade a esse serviço, né? Eu sei que qualquer coisa que vier, eles vão estar junto comigo. Você não tá sozinho. Não tô sozinho de maneira nenhuma, né? E eles têm essa palavra, essa força, né? E eu fico muito, muito grato a isso, sabe? Eu acredito que vão ser os anos, né? As barreiras elas vão existir, as dificuldades vão existir, mas a gente tá sempre unido, né? Na mesma fé, no mesmo pensamento. E é isso. Acho que é Legal. o que fica, né? O que eu queria certeza. comentar, ô Jadson, é eu nunca vou me esquecer disso, da experiência da primeira reunião que a gente fez do secretariado. Eu acho que todo mundo tava com aquela dúvida, né? O que vai acontecer, como que vai ser. E eu me lembro de cara, né? Você fez ali as boas-vindas e tudo. E eu lembro que você preparou um slide e o primeiro slide que tinha, você contou sobre aquela história, né? Da pedra na vidraça. Que... Às vezes, você fez a gente entender pela ótica de que às vezes era a gente que estava jogando pedra na vidraça, vamos supor, de quem estava dentro do secretariado. Mas agora a gente que está dentro dessa casa e é a gente que estaria recebendo essas pedras, né? E foi uma coisa que me tocou muito, porque
às vezes é natural, né? A gente que às vezes está à frente, coordenação de grupo, de TLC, às vezes é muito fácil a gente criticar quem tá dentro do secretariado, né? Então, às vezes a gente jogar a pedra ali é muito fácil. E foi uma coisa que passou por mim. Só que eu não tinha parado para pensar nisso e eu não imaginava que logo na primeira reunião eu já iria tomar esse tapa na cara, né? De pensar por esse lado. Falei, caramba, então eu acho que às vezes é a gente também entender o que a pessoa tá passando, né? Então, tem esses dois lados aí. Mas foi algo, assim, que me tocou muito Legal, cara. nessa primeira reunião. Colocar no lugar do outro. Fico Com feliz. certeza, com certeza. Assim, a gente tem que... Os erros, eles acontecem, né? Não tem como, né? Não dá pra evitar. né? Nós somos pecadores, né? Somos. Deus além dele escolher as pessoas disponíveis, né, aquela disponibilidade, né, ele não escolhe a pessoa perfeita, assim como a gente olhou aqui, mas ele escolhe o coração que está aberto. Ele escolheu Judas, né? Exatamente, né? Ele escolheu Judas, né? Escolheu Pedro, pescador, o cara Impulsivo. Impulsivo. Se você pegar ali todos os a história do povo de Deus, né? Aquele povo. Mateus, todos eles tinham uma particularidade que se você for fazer uma entrevista com eles, não, esse cara não dá. Não dá. Né? Mas ele quis aquilo, né? E hoje, a gente, falando sobre o que o Lucas disse, a gente tem essa oportunidade de chegar com o coração aberto, e justamente isso que eu falei para eles, pessoal, agora a ótica mudou, né? A gente tem que trazer essa ótica que a gente tinha para aqui, para nós aqui do secretariado, e olhar para o pessoal, né? O que a gente pode refletir neles para tirar essa sensação, né? Até porque o secretariado, talvez até por conta da internet, de rede social, hoje a gente está mais próximo, né? Graças a Deus nós somos mais próximos. Mas dos anteriores, né, há um tempo atrás, não tinha tanta essa praticidade. Então, eu acho que isso suaviza mais, né? Então, a gente tem que trazer esses temas, conversar com o pessoal dessa forma, para que eles entendam que aqui os corações eles são abertos, mas eles não são perfeitos, né? Isso. Então, a gente trabalha sempre nesse intuito, né, de querer levar principalmente a espiritualidade do movimento da forma que tem que ser conduzida, né? Não fazer coisas aversas, né? De maneira nenhuma. Sim. E o que o Padre Haroldo deixou escrito mesmo, a gente tem que seguir isso, né? E o principal é o fruto da conversão, né? Você chegar num encerramento de um TLC, né? Dificilmente você vê um encerramento TLC que eu vou lá, eu não choro por causa do encerramento, você vê um pai abraçar um filho que não abraçou há muito tempo. Você vê o trabalho de Deus, né? É o trabalho que Deus deu ali, que Deus colocou ali, cara. E a gente é um átomo no negócio, né? A gente é muito pequeno naquilo, a gente tem que entender isso, né? A nossa palavra tudo obra de Deus, né? É o amor de Deus que faz a diferença na gente, né? Que aquilo vem em nós, a gente segue como instrumento, né? E a gente faz aquela conversão, a gente ajuda naquela conversão, por quê? Porque é o seguinte, o futuro Deus pertence, né? O que eu desejo é que os meus filhos passem pelo TLC, assim como eu vi muitos filhos de muitas pessoas, né? Você pega o Rafael Cariana mesmo. A Laura já é coordenadora do grupo de Santa Rita, né? Do Jura, ela é coordenadora lá. Então, olha, eu lembro dela lá nos TLC lá atrás, que ela sentava do meu lado com o violãozinho, tocando do meu lado, assim, de criança, né? Um pouquinho maior que o Rafa, meu filho. Então a menina já é coordenadora, então é a semente, isso, né? Ver essa evolução. É o ditado, né? O fruto não cai longe do pé, né? Então se você tá ali naquele meio, naquele ambiente, é por ali mesmo que você vai ficar, né? Então é o que a gente ama fazer, né? O que a gente gosta muito. E eu nunca imaginei, assim, aproveitando, eu nunca imaginei que eu receberia tanta mensagem de diversos lugares, de pessoas. Ô, Jadson, aconteceu isso aqui e tal, não sei o que eu faço? Pedindo. Desde as coisas mais assim, né? Eu digo, tem coisas que realmente a gente tem que se debruçar naquilo e vamos entender o que tá acontecendo, e as coisas que realmente a pessoa queria uma palavra, né? Eu vou conversar com ela, vou fazer uma ligação para ela, vou conversar, né? Por quê? Porque a pessoa olha aquilo como
realmente eu posso me encostar ali, me debruçar ali, que eu vou Eu receber tenho a quem palavra. procurar, né? Um ombro, né? Eu Uhum. posso me debruçar diante daquele ombro ali e ouvir o que ele tem a dizer, né? E assim, no meio que a gente vive hoje, os nossos desafios eles vão mudando, né? Até um tempo atrás, é lógico, o TLC pegava muito em drogas, né? Muita coisa relacionada a isso, e hoje os nossos inimigos, eles estão, né? Estão no celular, Uhum. né? A gente pega aí problemas de uso frequente de celular, Depressão. depressão, ansiedade, as questões de jogos, Sim. né? As pessoas se debruçam demais a isso. Então, o alvo hoje mudou um pouco, né? Uhum. Então, assim, seguindo a nossa espiritualidade, a gente tem que atacar nesses pontos, né? Seguindo... Esses são os novos alvos que a gente tem que pegar, né? Lógico que pega todos, mas tem coisas que a gente pega mais, né? Até interessante que todo TLC a gente tem esse trabalho, né? De ter o trabalho que a gente tem lá de receber o perfil do cursista. O que aquele cara passa? Né? Lógico que acabou o TLC, aquilo lá é destruído, a gente não quer saber mais naquele sentido lá e não quer saber mais em relação à pessoa. Mas a gente recebe justamente o perfil para a gente atuar naquilo, né? Vamos atuar nisso aqui, né? E a gente falou TLC, secretariado, a gente falou muito, né? Até uma historinha que eu achei engraçado, que foi até aqui em Cambuí, o Lucas me chamou para falar com os pais aqui, né? Tinha uma reunião com os pais aqui, e a todo tempo eu falei TLC. Aí chegou um pai no final, ele falou pra mim assim, o que significa TLC? Porque Você está falando tanto, mas o tão que é isso? implícito, né? Tão implícito a gente falar TLC, a gente não fala o nome todo, né? Treinamento de liderança cristã. Sim. Né? Aí eu expliquei pra ele, não, peraí, deixa eu explicar pro senhor, é treinamento de liderança cristã. Ah, entendi. Porque você falou várias vezes TLC, eu não... Pra gente é Aí normal, eu falei, né? nossa, pra mim é tão natural falar isso, né? E aí a gente se perdeu nessa. Muito bem, que conversa gostosa, Que né, bom, Jadson? Que graças a importante Deus. trazer tudo isso. E antes da gente finalizar, vamos pro nosso sorteio? Vamos Lucas, mostrar pro você pessoal conduz. como que vai funcionar o sorteio, né? Opa. O que eu tava pensando aqui? A gente precisa de alguns critérios aí, né, pra poder sortear, imagino, e espero que tenha bastante pessoas interessadas. Teremos. Então, o primeiro critério que a gente vai ver, se você tá inscrito no canal do Papo de Fé e inscrito no canal do Secretariado, TLC Sul Mineiro. Ótimo. Muito bom. Segundo, precisa ter curtido esse vídeo, o vídeo oficial aqui do episódio, né? Então, isso a gente também vai olhar, a gente vai pedir pra vocês mandar print. E pra funcionar o sorteio, todo episódio a gente coloca lá a foto oficial do episódio, né? Que é aquela foto No que a gente Instagram do tira. Papo de Fé. Isso, que a gente tira todo mundo junto aqui. Então, vocês vão ver, e até vou deixar na legenda da foto oficial, que vai estar em colaboração com o perfil do TLC Sul Mineiro também no Instagram. Então, como que vocês vão fazer? A gente vai postar também no Story, e no Story você vai comentar: quero o boné azul escuro, mostra aí o boné azul escuro, Esse. ou quero o boné azul e vermelho. E aí, através disso, a gente faz o sorteio seguindo esses critérios, beleza? Então vamos lá, precisa curtir o vídeo, precisa estar inscrito nos 2 canais e precisa comentar, né, no direct, comentar ou no direct do TLC Sul Mineiro, do Instagram, ou no Instagram do Papo de Fé. Então não vai valer comentário na postagem, vai ter que ser Não, no vai ter que ser no story. direct, isso. E se a pessoa quiser concorrer 2 vezes, vamos dizer, comenta no perfil dois. do secretariado e no perfil do Papo de Fé, beleza? E aí, de todo mundo que respondeu, a gente vai fazer o A sorteio. gente faz um sorteio online. Isso. Fechou. Vamos ver quem ganha os bonés. Legal. Hoje tem brinde no episódio. E já aproveita aqui, né, pra lembrar mais uma vez, pessoal, curte aí, também se aprofundem aí em nosso canal, a gente tem muitas histórias aqui sobre o TLC, até deixo uma playlist aqui, né, com pessoas do movimento, e além disso a gente tem história de santo, a gente tem aparições marianas, que inclusive a gente precisa falar mais, né, explorar Precisamos da mais. Maiara pra Maiara. falar Precisamos da da Maiara. Nossa Senhora aqui. Era uma boa, hein? E Já fica o convite, Maiara. tem muito assunto interessante aí que agrega a nossa fé, então usem aí desse nosso canal de evangelização, né? Do podcast Papo de Fé. Certinho. Isso aí. E pra gente finalizar, Jadson, a gente sempre tem perguntas fixas para todos os nossos convidados. Uhum.
A primeira é uma pergunta que a gente faz mesmo para todo mundo, a mesma pergunta. Como Deus se faz presente no seu dia a dia? Como você enxerga Deus na sua rotina? Deus se faz presente na minha família. Tem um momento, eu esqueci o nome do um rapaz que veio aqui, ele foi no último episódio, se eu não me engano. Eu esqueci, Quem até será? o alto, que é da minha altura Ah, também. o Ângelo. O Ângelo Ângelo. Pinheiro. Aham. Muito Nossa, bom. ele é maior que você, Eu, Jadson. não, será? Eu acho que ele é maior que o Ele Jadson. tem quase 2. Ele tem 1,95. Gente, ele é enorme. Aí eu tenho 1,95 também. Então vocês são do tamanho. mesmo tamanho. Depois que eu assisti o episódio dele, eu fui assistir no YouTube, né? Eu fui assistir ele. E ele Ele falou é um ótimo. negócio que eu achei muito bacana, cara. Tem determinados momentos que você está numa cena e você sai daquela cena, parece. Coisa de segundos. Uhum. E você sente a presença de Deus na sua vida. Lá em casa, eu tenho lógico que a gente tem um amor muito grande pelos filhos, mas em determinadas cenas que eu vivo com meus filhos, eu saio delas. O Jadson, E eu não me pode senti falar isso muito uma isso. grávida. Eu senti muito isso. Seja eu pulando na cama com o Rafa, ouvindo música, alguma coisa que eu tô fazendo com meus filhos, eu saio daquela cena. A descrição dele foi Parece que você vai no perfeita. céu, né? E eu me enxergo naquilo, né? A presença de Deus para mim está ali. Quando eu vejo a minha família reunida, né? Não a família que eu desejei, mas que Deus me deu algo que eu nunca imaginei. muito Mas mais nunca perfeito, né? imaginei. Se ele me desse, ó, descreve aqui o que você quer na sua família, eu nunca chegaria àquilo, sabe? Então eu olho aquilo ali, eu olho aquela cena, eu saio dela, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, que graça que eu tenho na minha casa, né? E eu acredito que muitas pessoas se colocam em muitos momentos assim, né? É uma dádiva muito Ali grande. só pode ser Deus, né? Não tem como ser Deus outra demais, coisa. Nossa Senhora. E agora, um jogo rápido de palavras. Eu vou te falar as palavras e você me fala a primeira que vier na sua cabeça. Sim. Fé, Tudo que eu tenho. família, Meu maior amor. missão, TLC. Nossa Senhora, Minha mãe. amigos, Todos que eu encontrei ao longo dessa caminhada até hoje. e agora um versículo bíblico ou uma passagem que você goste. Ela tá justamente a que eu falei no início. Em Filipenses, eu não vou lembrar ela ao exato. Eu até Mas- anotei ela aqui. Mas é justamente aquilo de aceitar com temor, né? Uhum. E com tremor, Aham. né? Eu gosto muito dela. Que tem tudo a ver com o tema, Tem tudo né? a ver com o Eu tema. tô preparada? Às vezes não, mas eu É, preciso aceitar. eu preciso aceitar. estar disposto. Eu não sei dizer ela exatamente para você assim agora, mas ela me tocou muito, né? Ao longo desses dias que eu tenho vivido, né? Desde o secretariado, de estar aqui no secretariado. Assim, eu me sinto muito à vontade nela, porque justamente a gente deseja muita coisa, a gente quer muita coisa, mas a gente, acima de tudo, respeitar, né? Uhum, E ter o temor daquilo ali, né? uhum, O Jadson que existiu lá no início, que eu comentei com vocês, aquele Jadson que talvez enxergava uma igreja indiferente, né? O Jadson lá de 15 anos, que ele olhava como Deus, que era um cara que estava num trono, que decidia talvez o certo ou errado, esse aqui merece, esse não merece. Ao longo do tempo eu entendi tudo aquilo que ele fez por mim, tudo que ele me entregou, né? Não foi mais fácil, não foi mais fácil de maneira nenhuma, né? Mas com ele eu entendi melhor as coisas, né? Se eu pudesse conversar com aquele Jadson lá de 15 anos, talvez eu falaria pra ele assim, quando você sentar no meio dos colegas seu que for tocar música popular, toca a sua de igreja também. Talvez você vai levar eles antes pro caminho que tem que ser, né? Talvez você vai chamar eles antes pra onde tem que ir, de verdade, onde Deus quer que a gente esteja.
É isso. Depois a gente deixa a passagem lá descrita Sim. na descrição do vídeo. E por último, que a gente sabe que você gosta muito de música, a gente quer que você deixe aí uma indicação para nossa playlist de música que você tenha ultimamente que tá sendo a música que você mais gosta, ou um cantor que você gosta. Convívio dos Eleitos, Juninho Casimiro. Bom Ai, demais. ótima. É Essa uma já tá na música nossa que playlist. eu... Ah, já tá, Já né? tá, eu acho. Essa música é sensacional pra mim. Ouço ela com muita frequência. Nossa, Juninho, maravilhosa a música. E o que eu acho legal dessa música é ela mostra em partes como cada santo, né, tem ali a sua essência, cada frase de santo que tem ali é muito tocante. As muito letras do tocante. Juninho são incríveis, São né? maravilhosas. Ele é um poeta. Até a gente teve a oportunidade, né, no Tolocão passado. Ele foi, né? Ele foi, né? É. Teve lá e tinha uma música que durante a pandemia é uma música, se eu não me engano, Jardim, alguma coisa assim, a música dele. E eu ouvia muito na pandemia essa música. E Uhum. aí lá no Tolocão ele tava próximo dele, assim, nossa, eu nunca imaginei que esse cara ia tocar a música aqui na minha frente, né? Essa música, né? E eu convivi muito aquele momento ali, foi bem legal. Eu acompanhava Juninho Casimiro, mas não acompanhava tanto assim. Agora eu sou fãzão Eu sou dele. fã também, muito fã. Desde teus planos. Quem sabe um dia, Juninho Casimiro aqui. Ah, Quem seria sabe? maravilhoso. Top. Tem que sonhar sempre. Né? Jadson, obrigado. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente que queria agradeço. muito, que bom que deu certo agora. E obrigada pela sua disposição, né, em assumir o secretariado, pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo. Eu que agradeço. Volte sempre. Agradeço. A pirâmide do servir, ela é invertida, né? Uhum. O primeiro, né, quem tá lá na ponta, na verdade, a pirâmide ela é invertida. A gente serve de baixo para cima, né? Então, assim, se você chegou até aqui, né, você telecista, coordenador de grupo, seja quem for dentro do movimento, você esteja dentro do movimento, nós do secretariado, nós estamos aqui para te servir, né? A pirâmide, ela é totalmente invertida. Né? Pra ser apoio, né? Nós somos o apoio e a gente fica feliz quando as pessoas nos procuram, né? A gente fica feliz quando a gente recebe uma mensagem e a gente consegue se debruçar aquilo ali e fazer acontecer para aquela pessoa. É isso. Legal. Obrigado. A gente que agradece e agradecer também aos nossos patrocinadores, Exato, né, achei que a gente ia esquecer. Não esqueci. Então, toda vez a gente agradece, né? Tudo que a gente tem aqui é graças ao patrocínio, né? Também digo que é muito por mérito nosso, mas a gente agradece aí ao apoio dessas empresas. Quem acredita em nós, né, e nos Isso ajuda aí. a fazer esse trabalho acontecer. E se você também quiser ajudar, quiser Será colocar muito sua empresa, que a bem-vindo. gente coloca logo também, tá tudo certo. Vou citar eles aqui: a Tutti Frutti, Ering Cambuí, Núcleo Imobiliário, Bar do Peixe Cambuí, Laticínios Cambuiense, Vila Roxa Praça da Matriz, Empório Portão de Cambuí, Fecularia Santo Antônio, Topcel, Topcar, Juris Contábil Extrema e Juris Contábil Cambuí. Então, nosso muito obrigado aí a todos os patrocinadores. Obrigada, Deus lhes pague e retribua, né, esse trabalho que vocês estão fazendo de apoio para nós. E para a gente encerrar, eu queria fechar com a resposta, né? Para mim ficou clara a resposta para nossa pergunta tema lá do início. Você está preparado para quando Deus te chamar? Talvez a gente não esteja, né? Talvez nunca vai ter aquele ideal, né, que eu falei no início. A gente não vai estar nesse cenário perfeito para assumir as coisas de Deus na nossa vida por conta da correria e de inúmeras coisas que a gente faz. Mas se a gente estiver disposto, né? Deus capacita os escolhidos, né? E entender que tudo é graça, né? Acho que esse é o ponto mais importante. A gente enxerga isso também aqui no podcast, mas eu acho que no TLC esse movimento é ainda maior. A gente não imagina onde que chega, né? É o que você falou, uma pessoa fez o TLC e deixou de participar do grupo, a gente nunca mais viu, mas a gente não imagina como que Deus, né, plantou e aquele fruto permanece na vida da pessoa, né? A gente não sabe aonde está chegando, porque o trabalho não é nosso, né? É graça, tudo é graça de Deus. A gente é um mero instrumento ali dele nesse trabalho que a gente faz com o TLC, com o nosso movimento. Então, que a gente continue firme, né? Nesse objetivo, nessa disposição que a gente tem em ajudar, porque
Deus só tá usando a gente para fazer tudo que ele precisa, né? A gente não imagina por onde ele vai. Não. Então, que continue perpetuando a graça de Deus. A gente tem que entender que Deus alcança tudo. Sim. Todos estão ao alcance de Deus. Uhum. Né? Se ele quer, né? Todos nós estamos ao alcance e ele consegue fazer pelas vias dele, consegue te chamar, consegue chegar a você. Uhum. E quando isso chegar, esteja disposto. É o que precisa, né? O que Deus precisa é da nossa disposição. Exatamente. Perfeito. Obrigada, Jadson. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou e até o próximo episódio. Valeu, até a abraço. próxima. Tchau. Tchau.